Bom dia, segundos anos. Então, vamos continuar aí. Já passei a correção da primeira atividade, da atividade 1. E agora a gente vai entrar numa matéria nova, né? Que a gente continua na célula, mas nós já vimos toda a estrutura da célula, a função de cada uma delas. A membrana plasmática, como funciona, né? Ela reveste, também tem a permeabilidade daquilo que entra e que sai na célula. E agora nós vamos ver o núcleo. O que eu tenho dentro do núcleo? Material genético. Como esse material genético é organizado em cromossomos. E todos os cromossomos formam o cariótipo daquela espécie. Nós vamos estudar, lógico, o cariótipo humano, tá? Então, os cromossomos são filamentos constituídos por uma longa molécula de DNA associada a proteínas chamada de estonas. Então, o DNA ele vai se compactando, ele vai se enrolando nessas proteínas que são as estonas e vão formando o que a gente chama de cromossomo, que tem esse formato de xizinho aí, tá? Qual é a estrutura desse cromossomo, tá? O cromossomo, ele tem 2 bracinhos, tá? Cada bracinho é chamado de cromátide irmã. Por que cromátide irmã? Porque o mesmo material genético que tem de um lado, o mesmo segmento de DNA que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, tá? Então, as duas cromátides são idênticas. Tá duplicado? Tá duplicado esse material genético, tá? A gente vai ver o porquê aí, senão não teria divisão celular. Então, os cromossomos possuem 2 cromátides, né? Que são chamadas de cromátides irmãs. E onde essas cromátides se unem é o que classifica o meu cromossomo. Então, o primeiro cromossomo que vocês estão vendo aí, as cromátides não se encontram no meio, né? Esse encontro das cromátides forma o centrômero. Então, o centrômero não é no meio das cromátides irmãs, então ele é um cromossomo metacêntrico, tá? Quando está um pouquinho acima do meio, é um submetacêntrico. Bem acima, né, formando 2 satélites, né, os braços menores são chamados satélites, no caso desse cromossomo, são os acrocêntricos. E quando não tem cromátide maior ou menor, né, bem na ponta, é o telocêntrico. Na espécie humana, nós temos os 3 primeiros tipos de cromossomo, o metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, tá? O telocêntrico nós não temos, vai ter aí em outras espécies, por exemplo, os insetos possuem telocêntricos, tá? Só um exemplo, muitos outros seres também possuem. Mas nós só possuímos os 3 primeiros, tá? Então, nós estudamos como são classificados os cromossomos, agora nós vamos ver os nossos cromossomos. Desculpa. Então, o cromossomo humano, o cariótipo humano, né, que é o conjunto dos nossos cromossomos, são formados por 23 pares de cromossomos. 23 pares porque um veio da mãe, o outro veio do pai. Um veio da nossa mãe, o outro veio do nosso pai. Então, formam pares. Eles são responsáveis pelas mesmas características, tá? Só que um veio de um genitor e o outro veio do outro genitor. Então, são pares, né? Tenho 2 cromossomos número 1, 2 número 2, assim por diante, que a gente vai ver no próximo slide. Então, 23 pares de cromossomos, onde 22 são autossomos, iguais, idênticos entre homens e mulheres, e um par sexual, que é o que define o sexo da criança, do indivíduo, tá? Se tiver 2x, é mulher. Se tiver um x e um y, o indivíduo é homem. Então, vamos ver o que é um cariótipo humano. Tchanam, chegou aí. Então, ó, tá vendo? Nós temos 22 pares, eu vou até separar assim para vocês verem, que é igual entre homens e mulheres, tá vendo? Ó, tanto o homem quanto a mulher, isso aqui é igualzinho. Que são os autossomos. Autossomos significa serem iguais entre homens e mulheres. E o último par aqui, ó, 2x, que são iguaizinhos, né? É a mulher. E quando tem um x e um y, é homem, tá? Então, o da mulher é 46,xx e o cariótipo do homem é 46,xy, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. A gente já viu a diferença entre homem e mulher, que é o último par de cromossomos. E aí nós vamos ver que nós temos cromossomos metacêntricos, por exemplo, o grupo A, volta, tirei a canetinha, esqueci. O grupo A aqui é metacêntrico. O grupo B, ele é submetacêntrico, tá vendo? Assim como o grupo C também é sub. Nós vamos ter os acrocêntricos aqui embaixo, assim como o Y também é. Na verdade, o Y ele faz conjunto com o grupo D e o X com
o grupo C, mas se organiza dessa forma para ficar mais fácil estudar, tá bom? O X é um submetacêntrico. E aqui eu vou ter mais acrocêntricos, tá? E aqui, submetacêntricos. Metacêntricos, quer dizer, tanto o grupo E como o grupo F, tá? Isso é importante? Senão o cariótipo tá errado, tá bom? E por que você tá passando isso com tanto detalhe pra gente, professora? Porque vocês vão fazer o cariótipo, tá? É o trabalho de vocês do bimestre, cariótipo humano. Entender quais são os nossos cromossomos. Opa! Meu Deus. Deixa eu tirar a canetinha aqui que eu tô perigosa hoje. Então, vamos lá. Aqui eu tenho quais são os grupos, né? Grupo A. Ele já tá... Eu já peguei isso aqui que é para ajudar vocês a montarem o cariótipo, a desenharem o cariótipo, tá? Pode montar como um xizinho. O que vocês têm que respeitar o tamanho dos cromossomos e se ele é submetacêntrico, metacêntrico ou acrocêntrico, tá? É isso que importa. Se vocês quiserem pegar de um livro que tá pronto, colocar o sulfite em cima e desenhar, aí é uma dica para vocês, é mais fácil de fazer, por exemplo, tá bom? Só que vocês têm que fazer, tá? Então, ó, já tá falando que o grupo A tem o 1, 2 e o 3, que são metacêntricos, tá no meio, né? O centrômero. E o 2 é submetacêntrico, mas é pouquinha diferença, hein, gente? O 4 e o 5 são grandes submetacêntricos, muito parecido com o 2. 6, 12, X, tamanho meta. Tá vendo? Ele explica direitinho o tamanho de cada cromossomo e ele já tá te falando se ele é metacêntrico, submetacêntrico ou acrocêntrico. Isso é para te ajudar a montar exatamente isso, tá? Que é cariótipo humano. Professora, faz o XX ou XY, de homem ou mulher? Isso vocês podem escolher, tá bom? Um só. Então, vamos lá. Trabalho de biologia do 2º ano, valendo 3 pontos na média. Manuscrito no caderno. Que nem o cariótipo eu falei para desenhar na sulfite. Aí tira uma foto. Mas eu não tenho sulfite. Não é para sair de casa, tá, gente? Vocês pegam o caderno de desenho que vocês ganharam, foram lá buscar na escola. Tira uma folha do caderno de desenho, vira uma folha de sulfite, tá? Tira a rebarba. É uma folha de sulfite para vocês fazerem essa parte do trabalho, tá? Então, o que vai ter que ter nesse trabalho? A definição do que é o cromossomo, a classificação dos cromossomos, o que é um cromossomo metacêntrico, o que é um cromossomo submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O que são cromossomos autossomos, né? Que são iguais entre homens e mulheres, vão ter que colocar isso no trabalho. Sexuais, difere, né? O sexo, se for mulher tem XX, se for homem tem XY. No caso dos mamíferos é o que a gente vai usar. Os cromossomos homólogos, como eu disse, eles estão em pares, né? Um veio do pai, outro veio da mãe. Então, eles possuem as mesmas características, definem a mesma característica naquele indivíduo, tá bom? Então, procura a definição aí bonitinha para fazer o trabalho e fazer o cariótipo humano, tá? Masculino e feminino, escolhe um. Fechou? Eu falo assim com meu filho, fechou? Então, já tem o trabalho, já tem atividade de biologia para fazer novamente. Vão fazendo, se tiver dúvida me pergunta. E boa semana para vocês. Vamos lá. Estudando ainda, hein, gente?